Vitória importantíssima do Fluminense aqui no Maracanã. Esse 1-0 contra o Grêmio põe fim a uma sequência que já era muito incômoda de 4 derrotas consecutivas e num Campeonato Brasileiro, pela dificuldade que é, pelo equilíbrio, pelo risco que sempre oferece qualquer proximidade à zona do rebaixamento, quebrar essa sequência era fundamental, até para a gente poder virar a chave a partir de agora, pensando no jogo de quarta-feira contra o Internacional, com tranquilidade, com leveza, com um clima muito mais de boa, né? E isso traz confiança, não só confiança para o time, traz confiança para o torcedor também. Aliás, da mesma forma que eu abri a análise do nosso pós-jogo no Jornada, também vou abrir esse vídeo aqui, esse vídeo pós-jogo aqui no canal do Lessa, fazendo uma convocação para a torcida, para o torcedor que puder estar aqui ao Maracanã na quarta-feira contra o Inter, venha, para a gente fazer uma grande festa, lotar o Maracanã e sair daqui com essa classificação. Ganhando ou não ganhando, o Fluminense já ganhou no Beira-Rio, já conquistou uma vitória enorme lá, agora é carimbar essa vaga para as quartas de final e, claro, sem perder de vista o Campeonato Brasileiro. O Renato vai ter um desafio imenso, grande, a partir de agora, que vai ser administrar essas 3 competições. Até para os elencos mais fortes, para os elencos milionários, para os elencos recheados de opções do futebol brasileiro, que não são muitos, é verdade, e a gente sabe que o Fluminense não é um deles. Até por isso, a ação rápida da diretoria do Fluminense nesta janela de transferências se faz extremamente necessária, porque o Renato precisa de mais opções. Ele já vinha pedindo reforços antes da Copa do Mundo, esses reforços não chegaram, chegou o Soteldo, que está lesionado de novo. Então, para ter condições de disputar em alto nível todas essas competições, o Fluminense precisa de reforços. Mas esse papo vai ficar para um outro vídeo, porque agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que foi o jogo de ontem, as lições que tiramos e pontos importantes que levaram o Fluminense até esses 3 pontos fundamentais, olhando para a tabela do Campeonato Brasileiro e agora podendo olhar novamente mais para a parte de cima do que para a parte de baixo. Um resultado justo, pelo que foi o jogo, justo. Poderia ter sido mais tranquilo? Poderia. O Fluminense ele produziu para ganhar, para fazer 2-0 com tranquilidade e teve no pênalti desperdiçado pelo Everaldo a melhor dessas chances, que era para matar o jogo naquele momento. Não matou. Mas vamos lá, vamos por partes. Antes do pênalti, teve um primeiro tempo em que o Fluminense terminou com quase 70% de posse de bola, criou ali pelo menos 4 oportunidades, uma delas foi o gol. O gol foi a última chance criada pelo Fluminense na partida até nesses primeiros 45 minutos. Antes disso, a gente viu novamente Serna e Everaldo fazerem uma tabelinha, aliás, Serna e Samuel Xavier jogando muito bem, mostrando mais uma vez força ali pelo lado direito do Fluminense, que assim como contra o Internacional, os dois conseguiram fazer boas jogadas ali pela direita, e principalmente o Serna, que conseguiu em 3 oportunidades, 2 delas, colocar a bola na cabeça do Everaldo. Foram 2 cruzamentos. Olha só como o futebol é incrível, né? Porque numa hora nada está dando certo, numa hora o Fluminense é o time que perde todas as bolas aéreas, ofensivas, defensivas. Hoje, aqui no Maracanã, no primeiro tempo foram 3 bolas levantadas na área. Foram as 3 chances que o Fluminense teve antes do gol, ali do Everaldo. 2 o próprio Everaldo finalizou para fora. De novo, nessas jogadas pela direita com o Serna. E a outra foi o cruzamento do Keno, na cabeça do Manuel, cabeceou para fora, a bola passou perto. Ele também poderia ter feito o gol. E aí depois vem a jogada do gol do Everaldo, uma bola em que a zaga do Grêmio dormiu, o Guga cabeceia para o meio da área, a zaga do Grêmio ficou parado e o Everaldo, aí a diferença, né? Quando você tem confiança para jogar, talvez se fosse 2 jogos atrás, é quase que certo que o Everaldo iria perder aquele gol. E aí quando o cara tá bem, tá relaxado, tá confiante, ele vai lá, toquinho, de leve, tirando do goleiro, desviando, colocando para o fundo do gol, né? E aí, enfim, abriu o caminho para a vitória. O Fluminense vai para o intervalo vencendo e justamente. E depois volta, aí é um ponto, né? Volta muito relaxado, volta meio desconcentrado. Esse é sempre um perigo. Esse time parece que volta e meia dá uma desligada. A sorte que o Grêmio realmente está numa dificuldade muito grande é o Grêmio do Mano Menezes,
que veio para se defender numa linha de 5, esperar o Fluminense errar. Tanto é que o Martinelli errou no primeiro tempo, uma saída de bola, e quase eles fizeram gol. A única chance que o Grêmio teve ali, de fato, mais clara, a batida do Alisson para fora. O Grêmio veio para fazer isso. Só que levou o gol, e aí no segundo tempo tem que sair. Naturalmente vai abrir mais espaço. Mas se você do outro lado está desconcentrado, o gol pode acontecer. Então o Fluminense entrou relaxado demais, demorou a entrar no jogo no segundo tempo, e só foi melhorar a partir do momento que o Renato faz as mudanças. Tira o Ganso, que já estava cansado, e o Keno, que foi muito mal no jogo, não aproveitou a oportunidade que teve de começar mais uma vez como titular. E aí explica, depois a gente cobra, por que o Keno não joga? Porque não tem mais oportunidade. Um jogo muito fraco do Keno, muito fraco. E aí mostrou mais uma vez que ele está atrás e tem motivo para estar atrás dos outros, pelo menos por essa atuação. E aí depois disso o Fluminense, o Canóbio entrou ligado, é aquilo, né? Força física, disposição, marcação, correria para cima e para baixo, e justamente por essa força que ele tem, o poder de recuperação que ele tem, ele consegue entrar na frente e sofrer um pênalti claríssimo que o árbitro teve que ir ao VAR para dar um pênalti tão claro. O árbitro precisou ir até o VAR. Enfim, foi. Beleza. Fazer o quê? É o que a gente tem. Né? Mas o pênalti foi marcado. Antes disso, o próprio Everaldo já tinha tido um contra-ataque e que ele fez a jogada certa, lembrou bastante aquele lance contra o Borussia Dortmund, que ele carrega a bola, defesa atrás, e aí ele toca. Dessa vez ele travou e chutou. Decisão correta, mas não pegou bem na bola. E aí o pênalti é aquilo. Quem estava em campo, dos que estavam em campo, Everaldo e Lima, que poderiam bater ali, que né, em tese seriam os que estavam à frente. O cara vem de 2 gols, tinha feito um hoje, está confiante. Não achei errado o Everaldo bater o pênalti. Não, hoje eu não achei errado. Ele foi, bateu e perdeu. Assim, já é o segundo que ele perde. Agora tem que ser outro. Né? Acontece, ele tirou do goleiro, tirou demais, bateu para fora. E aí depois o Fluminense teve uma instabilidade. O Grêmio não criou uma chance clara, mas estava ali rondando a área, uns cruzamentos perigosos. Numa dessas você toma um gol e aí o ambiente que antes é favorável se vira todo contra o próprio time. Ainda bem, não aconteceu. O Fluminense soube levar a partida até o fim, conseguiu garantir essa vitória e, repito, vencer era o mais importante. Jogando bem ou jogando mal, hoje tinha que conquistar esses 3 pontos de qualquer maneira. Não podia nem empatar. Ainda bem que essa vitória veio. E aí depois, na entrevista coletiva, o Renato falou algo muito importante, que a partir de agora vai manter uma base. Vai ser do time titular com mudanças pontuais de acordo com a necessidade. O que antes não vinha acontecendo, ele vinha mudando muito o time, a gente já estava criticando o Renato por causa disso, agora ele vai parar com esse revezamento. Pelo menos foi o que ele disse na entrevista coletiva. E também disparou contra o Riquelme, e justo e corretamente. Vamos ouvir o que ele disse. Normal, tem um grupo, eu procuro dar oportunidades para todo mundo. Os garotos da base, bons garotos com um futuro muito grande. Converso bastante com eles e no dia a dia procuro lapidá-los. Inclusive hoje tive que chamar a atenção do Riquelme durante a partida e agora no vestiário. Porque ele não pode fazer aquilo que ele fez com o adversário pisando na bola. Então são coisas que vocês não sabem no dia a dia que o treinador passa. O treinador, principalmente os garotos da base, o meu trabalho é de corrigir esses garotos. Para que a gente não solte os garotos não estão preparados e daqui a pouco o garoto começa a se queimar, o torcedor acha que não tem futuro e por aí vai. Eu gosto de soltar os garotos aos poucos e no dia a dia eu vou corrigindo eles, vou lapidando eles, para que no momento que eles entrem em campo eles saibam exatamente o que deve ser feito. Então a oportunidade deles tem aparecido. No próximo jogo, de repente, se não vê-los, acho que no jogo contra o Nação ou contra o Bahia, porque eles foram convocados para a seleção. Muitas vezes eles não estão na lista porque eles estão na seleção também. E até pouco tempo o Riquelme estava no departamento médico. Mas é mais ou menos por aí. Eu estudo sempre bem os nossos adversários, procuro mais ou menos escalar a minha equipe que eu acredito que naquele jogo vai se dar bem, independente se é fora ou dentro, mas o melhor esquema que nós achamos até então, sim, fora com os 3 volantes. Mas aí às vezes muda, porque você tem que nem hoje. Hoje eu tinha 2 jogadores suspensos, Facundo e o Freitas. Então às vezes você é obrigado a mudar, ou por cartão, ou às vezes por lesão. É lógico que a partir de agora, sempre que possível, manter basicamente uma base, entendeu? E procurar mudar pouco. Mudar realmente onde precisa, onde o jogador está suspenso, onde o jogador a gente acha que se jogar pode sofrer uma lesão. Entendeu? Mas a espinha dorsal mais ou menos da equipe eu já tenho.
Então, mas em cima disso, que a tua pergunta foi muito boa, é quando estava poupando, muita gente, mas tem que definir um time, tem que jogar um time. Não, não tem que definir uma equipe. Até certo ponto tem que dar oportunidades para todo mundo, deixar todo mundo com ritmo. E a maior prova está aí. Tem acontecido nos outros clubes e tem acontecido principalmente com a gente, que a gente foi no Mundial, não tivemos um dia sequer de folga, e a cada 3 dias a gente tem uma decisão, e eu tenho vários jogadores no departamento médico. Então, só peço que vocês, antes de analisarem, que é o trabalho de vocês podem até criticar, mas analisarem o desgaste que o grupo do Fluminense vem tendo. E as lesões estão aparecendo. E essas coisas eu posso falar porque sou vacinado quanto a isso, que eu disputo vários campeonatos brasileiros, disputo várias Copas do Brasil, várias Sul-Americanas, Libertadores, e quando eu falo que tem que poupar de vez em quando é porque eu sei o que eu estou fazendo. Então tá aí, departamento médico, a cada dia mais gente no departamento médico. Aí o nosso grupo vai ficando menor. E as decisões estão aparecendo a cada 3 dias. Quer dizer, o Fluminense não para. Não para. Todos os clubes, a maioria, não estou falando só do Fluminense, mas o Fluminense foi o time que foi para o Mundial, foi o último a voltar e nós tivemos um dia para recuperar da viagem. E 3 dias depois nós estávamos em campo também. Então o que eu quero dizer com isso? Eles são seres humanos. E olha que estão bem fisicamente. Estão bem tecnicamente, estão bem, só que chega uma hora, é a mesma coisa de você jogar uma pelada a cada 3 dias. Vai chegar uma hora que o teu corpo não vai aguentar. É muito de fora das nossas viagens, para cima e para baixo, fuso horário, e agora, daqui a quarta-feira, mais uma decisão, no sábado já contra o Bahia, na terça mais uma decisão na Colômbia, mais 6, 7 horas de voo, quem aguenta? E aí todo mundo quer ver o Fluminense jogando bem, o Fluminense ganhando. Eu vou falar uma coisa, o Fluminense anda bem demais. Demais por todos esses problemas que a gente vem passando. Tem jogos e jogos pro Ganso, eu conversei já bastante com ele sobre isso, ele é um talento, ele é um gênio, mas tem no momento que a gente começa a perder o meio de campo, eu tenho que reforçar o meio de campo. Então a gente ganha muita qualidade quando ele joga, e muita qualidade, e a gente perde um pouco no combate. Sem ele a gente ganha no combate e perde a qualidade técnica dele. Então, por isso que eu digo, dependendo do jogo, dependendo do que a gente precisa, mas o importante é que toda vez que eu precisei dele, ele veio e nos ajudou. E acho que o Renato, espero agora que o Renato realmente faça isso para manter uma base titular. E aí, claro, com essa sequência insana de jogos, um jogo atrás do outro, um torneio atrás do outro, não tem como. Vai ter que fazer escolhas mesmo, vai ter que poupar um ou outro. Não tem muito o que fazer. Infelizmente, essa é a realidade. No geral, o Guga hoje, depois de um jogo tenebroso contra o São Paulo e outras partidas ruins, foi muito bem na lateral esquerda, muito bem mesmo. Um jogador que... eu acho que isso é muito mais o Guga. No recorte geral da passagem dele pelo Fluminense, e é um jogador que, quando é necessário, quando precisa dele, ele está ali para ajudar. E o Guga se mostrou útil mais uma vez, fez um bom jogo aqui. E deu uma assistência ainda para o Everaldo. A zaga foi bem, Manuel, dentro do possível, foi bem. Acho que deu conta do recado, ele não foi uma atuação exuberante, mas acho que ao lado do Thiago Silva ele foi bem, não tem muito o que reclamar do Manuel não, teve uma atuação ok. Martinelli errou muito mais do que o normal no primeiro tempo. Ele e Hércules também. O Hércules estava uma bolha no pé, por isso que ele saiu, mas o Martinelli errou muito. No segundo tempo deu uma melhorada, né? Mas foi um primeiro tempo abaixo do nível que ele vem demonstrando, e acho que isso até o Fluminense poderia ter feito um jogo melhor se o Martinelli não tivesse errado tanto assim na primeira etapa. Ganso foi uma atuação boa no primeiro tempo. Acho que participou do jogo, deu alguns bons passes, se movimentou, tentou procurar a bola, ser opção. Enfim, eu acho que é um sinal de que a gente ainda pode ter o melhor Paulo Henrique Ganso ao longo dessa temporada. Foi o primeiro sinal, de fato. Foi o primeiro jogo mais consistente que ele tem em 2025, o que mostra que ele conseguiu entregar muito pouco até agora. Mas, enfim, foi uma atuação da Brasil, foi uma grande atuação no Ganso. Mas foi um jogo, assim, um bom sinal que ele dá, que ele poderá ser útil nesta temporada. O Serra fez um bom primeiro tempo, algumas boas jogadas pela direita, depois caiu no segundo tempo, caiu bastante. O Keno já falou, foi muito mal. E o Everaldo poderia ter tirado uma partida 8,5, se não perde o pênalti. Mas infelizmente perdeu. Mas o saldo é positivo, na minha opinião. Fez o gol que decidiu o jogo e participou bem do jogo no geral. Né? Deu sequência de jogadas, mais uma vez. Acho que foi um jogo bom do Everaldo. Infelizmente o pênalti acaba manchando um pouquinho ali a atuação dele. Bom, mas é isso. Foi o que a gente falou. Vitória importantíssima, significativa, 3 pontos que trazem tranquilidade, que dão confiança, que elevam o moral do time para a decisão da próxima quarta-feira contra o Internacional, nesse mini campeonato gaúcho que o Fluminense está disputando aí nessas semanas. Fechou? Fiquem ligados ao longo do dia, a gente volta com muito mais informação. Tem notícia aí para vocês.
sobre reforços, inclusive. Deixe aí o seu like, seu comentário, se inscreva, tamo junto, valeu.